então início ouvindo uma das melhores palestras da tarde. Eu gostaria de convidar para fazer essa palestra, ele que vai tratar sobre metodologia prática e também de baixo custo para eficiência energética e hídrica para edificações. Este é o tema da palestra, a primeira palestra do nosso evento de hoje. Inclusive, ele está aqui já preparado para subir ao palco. Por favor, uma salva de palmas para o Marcos Casado. Vem para cá, Marcos, apresentando para vocês. Ele é engenheiro civil com especialização em administração e gestão ambiental, também diretor técnico comercial da Sustentec, Desenvolvimento Sustentável, e está aqui preparado para trazer conhecimento. Boa tarde, boa palestra. Obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês novamente, falando um pouquinho desse tema de sustentabilidade, que sempre tem levado aí a gente a repensar, um pouquinho do que o Rafael falou, qual será que é o melhor modelo? Será que o melhor modelo é o do Robocop? Não é o modelo do Robocop? Então, a gente vai começar a explicar para vocês um pouquinho uma metodologia que nos leva a repensar um pouquinho de como a gente vai construir as nossas edificações, como a gente vai operar os nossos edifícios, para que a gente possa ter o menor impacto possível. Tá? Então, essa palestra a gente vai falar sobre uma metodologia de otimização e recursos dentro de uma operação sustentável que vai garantir ao longo de todo o ciclo de vida do edifício uma performance melhor. Não só a performance da fase da construção, que é justamente essa questão, a passagem do bastão, eu construí uma Ferrari, mas quem vai operar essa Ferrari? Será que é o cara que está acostumado a dirigir o Fusquinha? Se ele for continuar dirigindo a Ferrari como ele dirige o Fusquinha, ele vai ter um sério problema quando a gente passar esse bastão. Então, a ideia é a gente repensar um pouquinho esse modelo. Sou diretor técnico da Sustentec. A Sustentec é uma empresa hoje de consultoria, uma das maiores empresas de consultoria no Brasil. A gente tem cerca de 230 projetos em todo o Brasil, que estão hoje trabalhando a sustentabilidade. Nós temos escritório, nossa sede é em São Paulo, a gente tem escritório também no Rio de Janeiro, e atendemos aí 12 estados brasileiros. Tá? Um time qualificado, onde a gente tem vários especialistas em cada um dos sistemas de certificação, se vocês querem falar em construção sustentável, então, desde a certificação LEED, certificação HQE, certificação DGNB, que é uma certificação alemã, certificação para estradas, Green Roads, certificação de infraestrutura, como é o Envision, ou uma certificação ETU, que é um modelo aí para análise de ciclo de vida do edifício, não só análise de ciclo de vida dos materiais que nós estamos incorporando. A gente acaba atuando aí em vários segmentos do mercado, ou praticamente em todos os segmentos do mercado hoje no Brasil. Atendemos clientes diversos, tanto clientes do mercado privado quanto do mercado público. Temos feito vários projetos aí emblemáticos, que vocês vão poder conhecer um pouquinho também durante a apresentação. E aí vem o primeiro tema, o porquê que a gente começou a trabalhar essa metodologia de otimização e redução de custos operacionais. Principalmente em 2015, quando São Paulo passava um grande problema de crise hídrica. Nós ficamos muito próximos a uma questão de a gente ter um rodízio de 4 dias sem água e 3 dias apenas com água na cidade, e todo mundo começou a pensar, o que a gente vai fazer? Vamos fechar o escritório, mandar todo mundo para casa, porque a gente não tem água para abrir os nossos escritórios, nossas empresas? Vamos repensar esse modelo. E a gente sabe que isso não é uma novidade para ninguém. Desde 2003, a Folha já falava que São Paulo ia faltar água. Em 2010, mostrava que São Paulo ia faltar água, até que em 2015 a gente chegou muito próximo desse colapso. Isso acontece hoje no Rio de Janeiro, acontece em Brasília, acontece no Nordeste, acontece, na verdade, em 19 regiões metropolitanas do Brasil, conforme o estudo do Tribunal de Contas da União, isso já em 2002. E a gente sabe que o problema da água no Brasil ele não é solucionado simplesmente com a questão da falta ou não falta de água. A gente sabe que a água hoje ela tem uma consequência que são fatores climáticos. Por que faltou água em São Paulo? Porque a gente teve um período de estiagem muito grande que não se via há muitos anos. Mas o que nós fizemos para lidar com esse problema da falta de água? Eu lembro que no auge dessa discussão toda, a gente coordena um fórum em São Paulo, que é o fórum da READ, a construção sustentável, Fórum de Arquitetura e Construção Sustentável, e nesse ano a gente trouxe a diretora da Sabesp da Califórnia para falar sobre crise hídrica, que eles tinham lá. A Califórnia faz mais de 20 anos que lida com a questão da crise hídrica, só que não falta água. E aí, quando ela desceu no aeroporto de Guarulhos para ir para o seminário, a primeira coisa que ela viu foi um rio cheio d'água. Ela falou, como que está faltando água se o rio está cheio de água? O problema é qual a qualidade dessa água que nós temos. Muito pouco se faz para a questão da água. Se a gente tratasse a água, a gente teria uma solução muito grande. Apenas 20% hoje do esgoto coletado no país, ele passa por algum tipo de tratamento. E aí olha o desperdício que nós temos, usando uma água, ou não usando essa água da forma que a gente poderia estar usando também.
né? E a gente sabe que a crise hídrica no Brasil está diretamente relacionada ao setor elétrico. Faltou água, vai faltar energia, né? A gente não tem como escapar disso. Somos ainda um país que a grande maioria da sua energia vem de fontes hídricas. Tá? E aí o governo rapidamente acha uma solução. Vamos tarifar a energia de forma diferente. Se está faltando água, a gente tarifa de forma diferente, fica mais caro, as pessoas economizam, porque dói no bolso, né? E aí ele resolveu criar a bandeira verde, a bandeira amarela e a bandeira vermelha. Isso trouxe solução? Trouxe muito rápido, né? Porque forçou todo mundo a reduzir o consumo. Só que com isso também as contas de energia estouraram, né? 113% de reajuste, 60% de reajuste, 80% de reajuste. É o que a gente entendeu e é o que aconteceu para quê? Para manter as térmicas em operação, gastando 26 bilhões de reais por mês. E alguém tem que pagar a conta. O usuário final vai pagar essa conta sempre. Então, a gente tem que estar entendendo que a questão da crise hídrica, a crise energética, não é uma coisa que vai ser resolvida em poucos anos, 2, 3, 4, 5 anos. Nós temos que aprender a lidar com essa crise energética. Isso daqui é um estudo que foi desenvolvido pela Secretaria de Assuntos Estratégicos do Governo Federal, que pegou o mesmo estudo que a ONU fez para o mundo inteiro para entender qual que é o impacto do aquecimento global nos diversos países. Só que a ONU usava essa escala em cada 200 quilômetros. O governo brasileiro fez esse estudo a cada 20 quilômetros para entender o impacto em cada cidade brasileira. E o resultado desse estudo mostra, está aqui, falta de água permanente. O primeiro efeito disso é uma redução na vazão dos rios, que abastece a maior parte da população brasileira, como mostram os estudos sobre os recursos hídricos no Brasil em 2040. Né? Então, a gente vê aqui pelas imagens que a temperatura média no Brasil vai subir em torno aí de 3 a 4 graus. Isso vai reduzir a vazão dos rios em 30% a 40%. Se a gente for pensar, todas as nossas últimas hidrelétricas construídas são as hidrelétricas fios d'água. Ou seja, elas usam o curso do rio para gerar energia. São as primeiras que vão parar de funcionar porque não vai ter água no rio. E a gente vai lidar com esse problema, né? Em 2040, grandes ondas de calor, afetando principalmente as populações mais idosas, que serão a maioria da população brasileira. E ainda a elevação do nível do mar, afetando portos e o mercado imobiliário. Apenas no Rio, o patrimônio imobiliário que está sob alto risco foi estimado em 124 bilhões de reais. A gente tem que lidar com esse problema e tem que buscar soluções, porque isso vai acontecer durante muito tempo ainda, né? E a gente tem esse mesmo cenário para o Brasil 2065, que é um pouquinho pior, né? Então, é a hora da gente agir e começar a fazer a diferença. Então, para isso, a gente desenvolveu toda uma metodologia, que eu vou apresentar aqui alguns resultados disso em vários tipos de empreendimentos. Tá? Essa metodologia é aplicada em empreendimentos existentes. Isso daqui é a sede do edifício Pinheiro Neto, lá em São Paulo, onde a gente aplicou e reduziu 71% o consumo de água dentro da edificação, com R$ 159 mil por ano de economia em água. Em energia foi reduzido 21% o consumo de energia, quase R$ 600 mil por ano. O Pinheiro Neto foi um dos que nos chamou e falou, eu não posso fechar o escritório porque não tem água em São Paulo. Eu preciso resolver esse problema. E a gente vai aplicar essa metodologia. Aqui uma fábrica da Santa Helena, interior de São Paulo, 80% de economia de água, 33,5% de economia de energia. Aqui um prédio também existente em São Paulo, que a gente acabou de recertificar ele como LEED EBOM, é um LEED para operação e uso de edifícios sustentáveis, que tem aí 20% de economia de água e 17% de economia de energia, em cima de um prédio que já era um prédio LEED, de alta performance, né? A mesma tecnologia se aplica a edifícios novos, né? Então, aqui eu tenho o edifício WTJK, que tem 54% de economia de água, 15% de economia de energia. Aqui, 4 torres corporativas, também certificadas LEED, 31% de economia de água, 15% de economia de energia. Aqui, 3 torres corporativas, na Marginal Pinheiros, certificadas pelo Aqua, com 62% de economia de água, 34% de economia de energia. Quase R$ 2 milhões de economia de energia por ano num edifício em operação. Depois a gente tem isso aplicado a hotéis, né? Aqui a gente tem o Hotel Sheraton na Reserva do Paiva, o Hotel Blue Tree em São Paulo, que já era um hotel existente, que foi retrofitado para ser certificado LEED também, e aqui um novo hotel que a gente construiu na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que hoje é o hotel com maior nota no PBE Edifica no Brasil, em eficiência energética. Tá? Ele teve 15% de economia de energia, R$ 648 mil por ano. A mesma metodologia aplicada a shopping centers e lojas de varejo. Tá? Então, a gente vê aqui o Shopping Metropolitano da Barra, no Rio de Janeiro, com 68% de economia de água, 18% de economia de energia.
Aqui o Tietê Plaza Shopping em São Paulo, 64% de economia de água, 20% de economia de energia, e aplicado também a lojas menores. Aqui uma loja da Nike, que a gente certificou no Rio Grande do Sul, com 55% de economia de água e 23% de economia de energia. Então, não depende do tamanho do empreendimento, não depende da escala, não depende do tipo. Essa metodologia é aplicada a qualquer tipo de edificação. Aqui a gente tem alguns projetos de centros de distribuição. Aqui a Vila dos Atletas, no Rio de Janeiro, que a gente certificou também para as Olimpíadas, né, pelo LEED e pelo Aqua. Tá? E aqui uma fábrica de vacinas que a gente está fazendo para a Fiocruz, no Rio de Janeiro, onde a gente tem 20% de economia de água e 15% de economia de energia. Estima-se aí R$5.700.000 de economia de energia por ano, numa fábrica que é totalmente climatizada. Né? Então, a gente sabe do potencial que essa metodologia traz e o resultado que ela pode trazer aí nas contas operacionais. Aqui isso aplicado a hospitais, clínicas e laboratórios. Tá? Aqui o Hospital Delfina Rinaldi, lá em Manaus, que a gente também certificou Aqua, 38% de economia de água, 31% de economia de energia. Aqui uma unidade do Fleury, né, que é uma rede diagnóstica em São Paulo, com 41% de economia de água, 26% de economia, 27% de economia de energia. E aqui um outro edifício da Fiocruz, 40%. Então, vocês veem que essa média ela chega a 20%, 30%, 40%, 50%, até 60%, 70% de economia, dependendo muito de onde a gente está partindo, né, de como estão essas edificações. Então, para começar a explicar para vocês um pouquinho essa metodologia, ela tem 6 passos, onde o primeiro passo é a avaliação preliminar e qual é o potencial de redução que eu tenho nesse edifício. Se for um edifício novo, a gente vai estar olhando os projetos. Se for um edifício existente, a gente vai estar olhando a operação desse edifício. No segundo momento, a gente define aí quais são, através de uma auditoria energética, quais as melhores estratégias para serem incorporadas àquele edifício, né, com relação à sua operação atual, ou a forma que está o seu projeto, no caso não existente. No terceiro passo, a gente define um plano estratégico, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Então, quais são os cenários que eu tenho aí para a escolha. Né? Aí a gente tem cenários de baixo investimento, de nenhum investimento, de alto investimento. Então, a gente vai definir junto com o cliente quais as melhores estratégias aí para essa edificação. No quarto passo, a gente define quais são os modelos de negócios, e a gente vai ver aí que tem vários modelos de negócio para mim incorporar aquelas estratégias dentro da minha edificação. O quinto passo é o projeto e a implantação dessas estratégias todas, né, tirar do papel e colocar isso em prática. E o sexto passo é o comissionamento, né, a garantia do que eu projetei, de fato foi executado e vai ter aquela performance que a gente está prometendo. Se a gente não fizer todo esse acompanhamento, isso pode ser que no meio do caminho isso não aconteça. Então é importante você ter o comissionamento, né, que é algo muito novo para o mercado de construção no Brasil. Né, isso se vê muito em indústria, mas na construção civil isso não existia. Até então entrarem os sistemas de certificação, que todos eles existem, a questão do comissionamento, como uma forma de garantia para que o projeto de fato tenha a performance no qual foi projetado. Tá? Então, a ideia aqui são 6 etapas que são financiadas pelo resultado da etapa anterior. Então, na primeira etapa, eu já trago um ganho para o meu cliente. A partir daí, essas economias vão gerando um potencial para que ele implante as outras etapas também. Então, para vocês terem uma ideia, na primeira etapa, a gente faz geralmente uma revisão tarifária, um potencial de e analisa o potencial de redução. Eu chego aí a reduzir 7% a 12% a conta de energia, né, desse empreendimento, só fazendo uma reavaliação aí de como está sendo contratada essa energia, quais são os impostos que estão sendo pagos sobre essa conta de energia, o que eu consigo melhorar sem necessariamente ter que colocar a mão no bolso. Segunda etapa, através da auditoria energética, a gente monta o quê? A simulação calibrada e faz os ajustes operacionais dessa operação. Muitas vezes ele está sendo operado de forma errada. É aquela história da Ferrari que foi entregue para o cara dirigir como ele dirige o Fusquinha. Então, precisa ajustar a operação. Isso não custa mais. Isso custa você ter um procedimento operacional que vai trazer uma economia nessa conta de energia também. Aí o meu potencial já chega a 10%, 15% de economia. Tá? Tudo isso aqui a gente está falando de retrofit a custo zero. Não necessariamente eu estou tendo que investir dinheiro para poder trazer resultado para a minha operação. Tá? Terceiro passo são os planos estratégicos. Aí a gente tem baixos investimentos, como ventilação e iluminação, iluminação natural, controle e monitoramento, etc. Tá? Depois eu tenho de médios investimentos, que a gente já começa a falar em proteções passivas de fachada, automação, iluminação LED, etc., etc. E eu tenho ainda os de alto investimento, sistemas fotovoltaicos, cogeração, etc., etc. Só que cada vez que eu vou avançando também
o meu potencial de economia com essas estratégias, né? Então, vocês veem que uma economia vai financiando a implantação de uma outra economia que, às vezes, eu não consigo mais fazer a custo zero. O quarto passo é o modelo de negócio para a implementação dessas estratégias. Tá? Opa, eu sei hoje quanto eu tenho que ter de investimento, mas eu não tenho esse investimento todo, eu tenho parte desse investimento. Então, por onde eu começo? Onde eu vou buscar esse recurso? Então, a gente vai modelar isso também. Tá? Então, muitas vezes aqui a gente consegue investimentos a custo zero. Por quê? Pelo modelo de contratação que é diferenciado, que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente também. Quinto passo, o projeto conceitual, a revisão do projeto e a implementação de todas essas estratégias. E o sexto passo, aí, o comissionamento, o plano de medição, o acompanhamento e a gestão desses indicadores. É importante que a gente fique monitorando tudo isso. Aquele velho ditado, quem não sabe como tu gasta, não sabe se está gastando pouco, se está gastando muito. Como eu sei se eu estou gastando pouco ou muito, se eu nem mensuro o quanto que eu estou gastando? A gente precisa ter tudo isso muito bem controlado. Tá? Então, essa é a metodologia, são 6 passos que vão evoluindo e trazendo aí recursos, né, e economias operacionais para o edifício. Vou começar a explicar um pouquinho cada uma dessas estratégias agora. Tá? Então, quando a gente fala em avaliação preliminar e entender qual que é o potencial de redução, eu olho o meu empreendimento de uma forma geral. Tá? Eu vou olhar aqui todos os potenciais que ele tem. Então, desde a questão da revisão tarifária da conta de energia, a questão da ventilação natural, né, se é possível trabalhar uma ventilação natural, muitos ambientes, às vezes, não é possível trabalhar ventilação natural. Tá bom, então, para esse cliente, a estratégia não é factível. Vamos buscando outras estratégias. Climatização mecânica eficiente, quando é necessário a climatização mecânica. Né, a gente sabe hoje que a tecnologia dos equipamentos de ar-condicionado evoluíram muito nos últimos anos, e a gente tem hoje uma performance muito melhor. Né, eu provo para vocês aqui, por A mais B, que qualquer projeto de retrofit de sistema de ar-condicionado com mais de 15 anos, ele é viável economicamente. Ele vai se pagar muito rápido. Por quê? Porque a tecnologia aumentou muito desses sistemas. Iluminação natural, né? Cruzando aí essa iluminação natural com iluminação artificial eficiente. Não é porque eu estou colocando um sistema de iluminação LED no meu empreendimento que eu não preciso aproveitar a luz natural, ou eu não preciso desligar a minha lâmpada porque agora ela economiza pouco. Não, eu tenho que trabalhar isso de forma conjugada, de forma, né, uma coisa contribuindo com a outra. E a gente vai ver depois um case que justamente a gente trabalhou isso, trazendo ganhos operacionais também. Envoltória de alta performance, tá? Então é entender como que é a minha envoltória. Será que esse é o melhor envoltória que eu tenho? Será que esse meu vidro é o ideal? Mas o vidro já está pronto, o que eu faço? Eu tenho películas hoje de controle solar que mudam da água para o vinho a performance do seu vidro. E você consegue trazer redução de carga térmica e automaticamente reduzir o consumo de ar-condicionado. Né? Então, isolantes térmicos, a gente tem hoje pinturas reflexivas que você aplica em coberturas de galpões industriais, por exemplo, que eu reduzo 6 graus a temperatura interna. Isso a gente fez num galpão da Hydrogasil em Goiânia. Eles tinham um problema muito grande com a alta temperatura, onde eles estocavam todos os remédios, né, tal, e eles já tinham investido mais de R$1 milhão em ar-condicionado, tinham um projeto de investir mais R$1 milhão para deixar o galpão fresco e não ia conseguir nunca. E aí, quando a gente fez toda essa modelagem para entender qual que era o problema não era a questão de ter ar frio lá dentro. O problema é o quanto ele ganhava de calor por uma envoltória toda ela ruim, que era uma telha de aço, né, ganhando muita carga térmica. Então, a gente pintou esse galpão com uma tinta reflexiva, reduzir 6 graus a temperatura dentro, ele deixou de gastar R$1 milhão a mais em ar-condicionado, que não ia trazer o mesmo resultado. Então, a gente tem que entender que existem hoje muitas estratégias e muita tecnologia incorporadas, né, que podem nos trazer ganhos efetivos. Toda a parte de automação, monitoramento e controle, a adequação da harmônica e energia reativa, quando a gente começa a falar em indústria, né? E também a questão do retrofit de equipamentos e sistemas. Muitas vezes não tem jeito, o ar-condicionado é muito ruim, eu tenho que fazer um retrofit. Mas, às vezes, não é necessário fazer um retrofit, eu mudo o sistema de operação dele e eu vou conseguir ganhos também interessantes. Tá? E aí a gente apresenta já nessa primeira etapa para o cliente tomar a decisão se ele vai ou não continuar nesse trabalho, uma estrutura de quais são as estratégias passíveis para aquele empreendimento. Isso daqui, por exemplo, é de um shopping center que a gente fez em São Paulo, né? Onde a gente tinha um potencial de economia de 31% logo de cara. E traria uma economia aí por mês ao shopping center de R$87 mil. Tá? O custo desse trabalho se pagava em menos de um mês, né, com a economia que você estaria trazendo nessa operação. Então, quer dizer, a partir daqui a gente começa a falar para o cliente, vamos ou não vamos entrar nessa brincadeira juntos? E aí você começa a provar por A mais B e trazer o resultado. A partir do momento que o resultado apareceu, aí eu dou o segundo passo. Né? É quase que aí um contrato de performance. Tá bom, se eu performar,
eu te pago. Se eu não performar, eu não te pago nada e morreu a história que é assim, vamos assim. Né? A gente tem que ter confiança no que a gente está propondo. E aí a gente tem aí as várias estratégias. Né? Uma avaliação preliminar da conta de energia pode fazer com que a gente recontrate essa energia de forma diferente. Né? Eu posso reduzir a questão de cargas de impostos que eu estou pagando, eu posso mudar a minha tarifação. Então, a gente tem uma forma interessante aí de trabalhar já nesse primeiro momento. A auditoria energética é a que vai nos dar base com relação ao que eu posso buscar de estratégia que tenha um menor investimento e um retorno mais rápido, né? Um payback mais rápido. Então, a auditoria energética é fundamental para a gente conhecer como opera o nosso edifício. Você chega para o gerente de facilities, você chega para o síndico do empreendimento, quanto você gasta de energia? Eu sei que eu gasto tanto, mas quanto você gasta de elevador, quanto você gasta de iluminação, quanto você gasta de ar-condicionado? Ele não tem nenhuma noção de quanto ele está gastando e como ele está gastando. A gente precisa ter essa ideia, né? A gente precisa ter esses números para poder, de fato, propor aí soluções. Uma das soluções que a gente adapta, normalmente coloca nos nossos empreendimentos é um sistema chamado Ice Metering. É um sisteminha que eu coloco lá, plugo do lado do quadro de energia, sem nenhuma intervenção física, e eu já começo a monitorar, então, todos os meus consumos de forma separada. Tá? E aí eu sei quanto eu estou gastando de iluminação, de ar-condicionado, e ele já é possível também fazer alguns on-off. Para que eu vou ligar e deixar a iluminação ligada a noite inteira, sendo que o volume de pessoas que passam por aquele ambiente é até 11h30, meia-noite? Então, eu vou desligar esse sistema e ele volta a ser ligado num outro horário. Então, você começa a já ter um mínimo de controle ali, operacional, para poder garantir aí uma melhor performance. Depois, a gente fala a questão da simulação energética calibrada. O que é essa simulação energética calibrada? É um software de simulação que nós usamos, onde eu imputo todos os dados da minha auditoria energética e começo a imputar dados de operação. E aí eu cruzo o quanto ele está gastando por mês com a conta de energia, o quanto ele deveria estar gastando, de fato, se ele tivesse uma operação ajustada. E aí a gente começa a criar procedimentos operacionais para ajustar essa conta de energia e reduzir o custo operacional. Por que o nosso edifício tem que todos os dias ligar o ar-condicionado às 6 da manhã e desligar às 10 da noite? Tem dias que você não precisa ligar o ar-condicionado às 6 da manhã, tem dias que você não precisa ligar o ar-condicionado às 10. Então, a gente tem que entender que a operação tem que ser ajustada a essa necessidade. Então, a gente usa aí diversos softwares de simulação. A Sustentec hoje trabalha com vários softwares, justamente entendendo qual que é a melhor estratégia, né? Quais são as melhores estratégias para você ter uma performance melhor de todas essas instalações. Tá? Aí a gente começa a entender a questão das estratégias bioclimáticas de conforto. Tá? Eu sei que um edifício que está aqui em Salvador é diferente das estratégias que eu vou adotar para um edifício que está em Curitiba. São diferentes das estratégias que eu vou adotar para esse edifício que está em São Paulo. Né? As condições climáticas são totalmente diferentes e eu tenho que olhar isso de forma diferente. Não adianta ter uma solução, né, de que eu aplico em qualquer lugar, porque as situações são totalmente diferentes. E aí eu começo a buscar otimizações de fachada, proteção solar para a minha fachada, proteções, né, passivas. Então, o software ele simula o funcionamento daquele edifício durante todos os dias do ano, durante 24 horas por dia. E aí eu consigo entender, de fato, o quanto ele consome ou o quanto ele deveria estar consumindo, de fato, aí na sua operação. Tá? A questão da iluminação artificial e a LED e a questão da automação. Né? A gente sabe que o LED tem uma economia muito grande de energia. Quando eu comparo o convencional com o LED, eu tenho um ganho muito grande. Né? Mas não é porque eu estou usando só o LED que eu vou ter que usar a luz artificial o tempo todo. Né? A gente tem que buscar olhar isso de forma integrada. Né? E a partir do momento que eu mudei a minha tecnologia para iluminação LED, eu posso reduzir meu tamanho do ar-condicionado, porque eu tenho menos ganho de carga térmica no edifício, vou influenciar diretamente no consumo de ar-condicionado também. Né? Então, a gente tem que estar juntando essas informações e montando aí todos os nossos cenários. Questão das correções harmônicas e a redução da energia reativa, né, quando a gente vai principalmente para a indústria, bancos de capacitores e assim por diante. Né, toda a parte de troca ou modernização de equipamentos, então que a gente já começa a falar de sistemas de climatização, sistemas de água quente, e o quanto vale a pena eu fazer essa substituição. Então, a gente começa a simular tudo isso. Hoje, a engenharia tem ferramenta para tudo isso. Não preciso ficar esperando o resultado acontecer para saber se eu vou ser bom ou ser ruim. Eu tenho condições de ver isso de forma antecipada. E aí, a gente busca fontes alternativas de energia. Vou buscar um sistema fotovoltaico para uma geração local, que aí vai me gerar uma energia num custo, às vezes, mais acessível do que o da própria concessionária. Né? Uma garantia, principalmente, de uma energia que não vai mais depender só da concessionária, você tem uma geração de energia sendo colocada em loco, e para um modelo de contratação de um DBO, por exemplo, onde eu não preciso investir, o cliente investe para mim e eu pago a conta de energia
ao preço que eu pagaria da minha concessionária. Então, existem aí algumas alternativas também para essa questão. Quando a gente fala em indústria, a gente vai pensar em processo também. Como é o processo dessa fabricação? Será que eu posso aproveitar a cogeração de um sistema para outro? Eu lembro que a gente fez um projeto de uma fábrica da Coca-Cola lá em Maceió, onde ele climatizou a fábrica inteira sem gastar R$1 de energia. Por quê? Porque ele gerava água gelada no processo dele, que antes de ele jogar essa água gelada fora, ele passou agora a passar por uma serpentina onde ele tinha a fábrica resfriada sem gastar energia. Isso é cogeração. Né? A gente tem várias formas aí de fazer cogeração também e ganhar uma performance. Então, a gente fecha essa nossa terceira etapa apresentando cenários para o cliente. Então, aqui no caso é o Mercado Livre, um projeto que a gente fez em São Paulo muito interessante, que a gente apresentou lá para ele 14 cenários de otimização energética e hídrica. Tá? Então, aqui a gente tem cenários que tinham redução de CAPEX, né? Ou seja, redução do investimento. Então, o cliente já ganhava na hora zero, porque aqui era um projeto que estava em construção, e os investimentos que davam redução de OPEX, né, que é a redução do custo operacional. Que muitas vezes a gente começa a falar, vale a pena eu investir 100, 200 mil reais a mais na construção, porque na operação eu pago isso em 2 anos, em 3 anos, eu estou alugando empreendimento para 19 anos, para 17 anos, começa a fazer todo o sentido, mas eu preciso ter números para tomar a decisão. Então, a gente apresenta para o nosso cliente todos esses cenários de forma individualizadas. Então, cada um desses itens é uma estratégia, e depois eu começo a trabalhar esses cenários compostos, integrar um cenário com o outro, porque aí eu tenho o ganho real das soluções. Né? Solução individual dá resultado? Lógico que dá resultado. Se eu for lá trocar minha lâmpada fluorescente por uma lâmpada LED, vai dar economia. Só que se eu trocar a lâmpada de LED e também reduzir o tamanho do ar-condicionado, eu vou ter uma economia ainda maior. Por quê? Porque uma coisa está composta à outra. Né? A gente precisa entender, então, quais são todos esses cenários. Aí, a gente vendeu esse trabalho para o diretor financeiro do Mercado Livre. Falou, legal, já entendi, Casado, agora eu quero que você elenque para mim todas as estratégias que têm menor payback e as estratégias que têm menor investimento. Né? E aí a gente elencou aqui. Cenários que davam desinvestimento, a gente conseguiu retirar aqui dessa obra R$2 milhões em investimento que ele estava fazendo desnecessários, né? Sem necessidade. E reduzimos ainda R$1,5 milhão em OPEX. Tá? Onde o investimento para atingir esse R$1,5 milhão de OPEX se pagava em menos de 5,5 anos. Tá? Então, quer dizer, fazia todo sentido para ele investir um pouco mais, só que em 5 anos aquilo estava pago e dali para frente toda essa economia ia para o bolso deles. Né? Então, faz sentido a gente trabalhar isso. A mesma estratégia a gente faz para a água. Né? Só que para a água é importante a gente conhecer o quê? Conhecer qual que é o nosso consumo. Então, eu preciso, de novo, entender quanto eu consumo de água para cada um dos meus sistemas. E preciso conhecer, principalmente, né, qual que é a minha oferta de água que eu tenho na região, para mim fazer um fornecimento aí de uma fonte que vai me garantir, aí, naquele período onde eu vou gastar mais, um conforto em relação a não correr o risco de ficar sem. Então, o cálculo do balanço hídrico justamente serve para a gente poder fazer essa conta aí do que está sobrando, do que vai faltar. E aqui a gente começa, então, a buscar soluções alternativas. Primeira estratégia sempre é reduzir o consumo de água ao máximo, mas a gente sabe que a gente não consegue reduzir tudo. Boa parte da água a gente vai precisar consumir, só que aí eu vou buscar fontes alternativas que podem me abastecer. Então, águas pluviais, águas cinzas, esgoto sanitário, dependendo da finalidade, dependendo do uso que você vai dar para essa água, a gente tem soluções hoje para tudo isso. A Orestes vai falar um pouquinho aí, porque a gente tem estratégias para economizar e para gerar essa água de uma forma muito segura, que a gente possa garantir aí um retorno operacional também. Tá? Então, aí tem vários dispositivos economizadores hoje no mercado aí que já estão nas prateleiras. Né? Então, mictórios a seco, que não consomem água. Né? A gente tem aí sistema de esgoto a vácuo, que consomem 0,7 litros por descarga, enquanto tem sistemas que consomem 12, 18, padronizados hoje 6, mas a gente tem imóveis muito antigos que a gente acaba pegando aí com os sanitários até de 12, 18 litros. Né? Sistemas economizadores, arejadores, daqui a gente troca na torneira, o payback se dá em 6 meses, em 3 meses. Tem shopping que a gente fez em São Paulo que se pagou em um mês, pagou o investimento com a economia que foi gerada através de sistemas economizadores. Né? Aproveitamento de água de chuva. Então, a gente tem desde sistemas mais simples, como esse daqui é o que eu tinha na minha casa, de aproveitamento da água da chuva, filtragem e depois um reuso, até um sistema de ultrafiltração, dependendo da finalidade que você quer dar para essa água no seu empreendimento. Sistema de tratamento de reuso das águas servidas, né? Água cinza, água negra, a mesma coisa. A gente tem sistemas mais simples, como sistemas
tratamento biológico, até como sistemas de osmose reversa, ultrafiltração. Aí a gente tem uma finalidade aí de soluções também, que vai depender do quê? O quanto cabe no bolso, quanto aquilo vai se pagar esse investimento mais rápido ou menos rápido. Drenagem superficial, quer dizer, o aproveitamento das águas de escoamento superficial, água de cobertura, dependendo do caso, quais as soluções que a gente tem. Tá? E aí a gente monta de novo para o cliente vários cenários. Né? Cenários que partem do caso atual, hoje ele gastaria aí 15 mil por mês, ele passa no cenário 1 gastar 11 mil, no cenário 2 gastar 9 mil, e no cenário 3 gastar 4 mil reais, e passa a ter uma economia de 11 mil contra o cenário atual. Então, o que vale a pena? E a gente vai fazer para cada um desses cenários, né, o investimento inicial, o payback, né, e a taxa interna de retorno. Para o cliente tomar uma decisão não só mais técnica, mas também financeiramente falando. Né, qual a melhor solução ali para aplicar isso. Tá? E aí a gente parte então para o modelo de negócio. O cliente define lá, eu quero 6 cenários. Esses 6 cenários para mim são legais. Só que 3 deles cabem no meu bolso, 3 não cabem no meu bolso. Então vamos buscar recurso aonde? Vamos buscar recurso através de DBO ou DBOT, que é o Design, Building, Operation, Transfer. A empresa vem, instala o sistema para você e te fornece aquele insumo. Seja uma água tratada, seja uma energia, seja uma iluminação de alta performance, né, seja um sistema de ar-condicionado eficiente, onde quem opera é ele, porque ele vai te garantir uma performance. Então, quanto maior a performance que ele pôr na mesa, mais dinheiro sobra sobre a mesa. Mais dinheiro sobra para você, mais dinheiro sobra para ele, porque normalmente você trabalha no modelo aí de estar repartindo esse ganho. Né, e aí você consegue viabilizar isso sem necessariamente pôr o dinheiro do bolso. Linhas de financiamento, né, que a gente tem aí via concessionária, Banco Mundial, BNDES, Desenvolve São Paulo, Banco do Nordeste, tem muito dinheiro hoje na mesa para eficientização. Basta a gente buscar esse recurso de forma certa. Fundo perdido via concessionária, aquisição direta, muitas vezes quando o payback é menos de 3 anos, o cliente não, se eu quero comprar, porque eu sei que em 3 anos eu vou ter o retorno de todo aquele investimento, então ele opta por fazer a aquisição direta. Locação dos sistemas, como eu falei para vocês, a gente trabalha com iluminação LED hoje, que eu faço o retrofit de todo o sistema de instalação, e o cliente não gasta, eu faço o investimento, e ele repartilha comigo o ganho operacional durante o contrato. Normalmente, lâmpada LED é 5 anos, 3 anos mais ou menos, iluminação, o sistema fotovoltaico vai dar em torno de 10 anos de contrato, 15 anos, dependendo do tamanho do sistema, mas você não precisa necessariamente ter que investir. Né? As empresas investem e passam a te dar o resultado, né, dessa economia. E ainda a questão de contratos de performance via ESCOs. Então, tem várias formas aí de implantar essas estratégias. Tá? E aí a gente vai para a parte seguinte, que é desenvolver todos esses projetos, tirar isso do papel, né, e fazer a implantação de todas essas estratégias para buscar a performance. E aí vem um grande segredo. Né, o sistema de gestão sustentável para a operação e manutenção desse edifício. É a passagem do bastão que a gente falou. Né, não adianta entregar algo de alta performance para o cliente se ele não operar de forma adequada. Então, a gente desenvolve todo o sistema de gestão sustentável de como aquilo tem que ser operado para que ele traga o resultado que você está esperando. Né? E isso tem que acontecer de forma certa para não ficar pelo caminho. E aqui a gente tem uns cenários de todas as estratégias que a gente mostrou para vocês. Para vocês terem uma ideia, 23% dessas estratégias se pagam em menos de 2 anos. Tá? 41% dessas estratégias se pagam em menos de 5 anos. Isso é excelente. Você está falando que um imóvel vai ficar durante 30, 40, 50 anos em operação. Se pagar em 5 anos, está excelente. Né? Tem, lógico, estratégias que se pagam um pouco mais. Hoje o sistema fotovoltaico está se pagando em 7, 8 anos. Mas existem formas aí de você fazer uma performance melhor. A gente trabalha ainda com inventário de emissão de gás de efeito estufa, tá? Porque muitas vezes você está buscando recurso de Banco Mundial e aí eles estão atrelados à questão de inventário de gás de efeito estufa, né, para o banco estar te liberando aquele recurso. A gente ainda pode coroar todo o nosso trabalho buscando uma certificação para o nosso empreendimento sustentável, né, que pode ser uma certificação LEED, pode ser uma certificação ACO, pode ser uma certificação Procel, até que isso vai te dar uma visibilidade ainda maior para o seu empreendimento. Tá? E a mesma metodologia ela é aplicada hoje para água, para resíduos, para ambiente interno, né, que é a questão da qualidade do ar interno. Tudo isso trazendo ganhos, ou sejam ganhos operacionais, ou ganhos de produtividade para as pessoas que estão hoje dentro dessas edificações. Né? E se eu aumento a produtividade das pessoas, eu trago ganhos econômicos também. Tá? Então, essa era a ideia, eu passar para vocês um pouquinho aí que existe essa possibilidade, né, de a gente estar desenvolvendo estratégias, metodologias que, de fato, vão trazer resultados para todos nós. Tá?
Obrigado aí pela participação de vocês.